Bom, meus irmãos, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui mais uma vez para adorar o nome do nosso Deus. E eu peço que os irmãos então abram as suas Bíblias no livro de Josué. Nós daremos continuidade. Na semana passada nós vimos os impactos da desobediência na vida de Israel. E hoje nós veremos um pouquinho a respeito do caminho da reconciliação que Deus promove ao seu povo, para que eles se arrependam e tornem a fazer a vontade de Deus. Capítulo 7, dos versículos de 13 a 26. Mas antes da gente ler, eu só gostaria de dar um aviso para os irmãos. Muitas pessoas preocupadas me perguntaram a respeito da Luísa, e só para dar uma informação para os irmãos, aqueles que puderam falar comigo e aqueles que não puderam, a Lu, ela se sentiu um pouco mal e por isso eu pedi que o Flávio levasse até a casa dos pais dela, para que caso ela precisasse ir ao médico, ela pudesse ser levada de lá. Então eu liguei agora no intervalo para ela e ela falou que está tudo bem, que as dores diminuíram, mas a princípio está tudo controlado. Nós cremos na bondade do nosso Deus e isso é muito bom, é muito confortante e satisfatório para nós que cremos em Cristo Jesus. Voltando aqui então, irmãos, no capítulo 7, nos versículos de 13 a 26, nós vamos ver agora como que se desenrolou esse processo de reconciliação entre a nação de Israel e o seu Deus. Nós vimos na semana passada que os israelitas pecaram. E uma coisa que Deus fez questão de frisar, que o pecado não foi única e exclusivamente da parte de Acã, mas foi um pecado nacional por desobediência. E agora, então, depois que nós encerramos a mensagem anterior, falando sobre esses impactos da desobediência, nós vamos ver hoje como Deus projeta a reconciliação do seu povo. E como isso é maravilhoso, irmãos. Pensando nesse aspecto de reconciliação, eu estava pensando a respeito disso e como ilustrar de uma maneira simples para que pudesse transmitir a ideia de processos, passos que devemos dar. Eu pensei talvez não seja o melhor exemplo, mas pensei numa pessoa que é infratora da lei e por isso é julgada e condenada. Existe um processo de reabilitação e de reconciliação dessa pessoa com a sociedade. Um processo que deveria ser natural, infelizmente, no nosso país e em muitos outros, esse processo não acontece. Mas o que deveria ser essa penalidade para aqueles infratores, deveria gerar na vida deles também a reconciliação. Mas aqui, como Deus é perfeito, a reconciliação acontece para a glória dele e louvor do seu próprio nome. Então eu queria que a gente pensasse nesse momento como a reconciliação num processo de passos que são dados, recobrança de confiança. É nisso que Deus está preocupado nesse momento, para que a nação de Israel e Josué como líder pudesse compreender e praticarem o processo de acordo com a vontade de Deus. Então eu peço que os irmãos leiam comigo. Eu vou ler os versículos, acompanhem comigo na Bíblia de vocês, versículos de 13 ao 26 do capítulo 7 de Josué. A palavra de Deus diz assim: Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. E o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez.
Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã foi escolhido, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens, que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, ovelhas e sua tenda, e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nessa noite te pedimos que o Senhor, por meio da tua palavra, fale aquilo que é necessário que aprendamos, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações para que possamos aprender por meio da tua palavra e que esse aprendizado gere uma prática constante, diária, para que em tudo possamos honrar o teu santo nome, Senhor. Senhor, nos ajuda a compreender aquilo que veremos por meio do exemplo de Israel e que possamos, então, entender o processo e o impacto do pecado nas nossas vidas, mas também que possamos celebrar o privilégio da reconciliação contigo, Deus. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o capítulo 7, ele registra o quão cedo a desobediência e a ação errada de um único indivíduo pode afetar toda a nação de Israel, como vimos na semana passada. Mas além disso também, o capítulo 7 nos mostra que a mesma justiça divina que exige o extermínio dos ímpios cananeus, ela também não tolera a presença do pecado diante do povo de Deus. Por isso, tanto Josué quanto Israel precisava reconhecer que não tinha base para duvidar da fidelidade de Deus, que não tinha motivo para duvidar do poder de Deus em conceder a terra de Canaã, como nós vimos também na semana passada. Eles deveriam ser sábios a ponto de concluírem que o que estava impedindo deles resistirem aos seus inimigos não era a fraqueza de Deus,
mas sim a fraqueza de Israel em obedecer a esse Deus. Sendo assim, nós vamos ver hoje o caminho da reconciliação que é apresentado por Deus diante desses versículos. Meus irmãos, quando a gente olha para aqui, para o versículo 13, a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de, mais uma vez, Josué chamar todo Israel à santificação. É exatamente isso que Deus havia ordenado para Josué, e Josué, então, prontamente, ele cumpre com esse objetivo, com essa ordem. Josué, vá lá até o povo e fale para eles, santifiquem-se. E algo que eu falei algumas mensagens atrás, precisamente aí no capítulo 3, a palavra santificar aqui traz a ideia de uma purificação que acontece previamente a um encontro com Deus. É a chamada do povo para que eles pudessem estar presentes diante de Deus, uma analogia com uma roupa bonita. É como se eles precisassem se apresentar de uma maneira apresentável, vamos dizer assim. É redundante, eu sei, mas seria o que caberia aqui, meus irmãos. É como se você estivesse indo falar com o presidente. Tudo bem que o presidente aqui no nosso país não tem tanta moral assim, né, para a gente querer ir bem vestido, mas ainda assim seríamos obrigados. Mas a ideia de santificar, desse chamado à santificação, é Josué falando para o povo, se preparem porque vocês vão ver o Senhor. Se preparem porque vocês estarão diante de Deus. E é o que acontece, então. Como eu falei, essa expressão é a mesma usada no versículo 5 do capítulo 3, que traz essa ideia de purificação. E apesar de, no versículo 5 do capítulo 3, esse chamado à santificação ser um preparativo para um encontro sensacional, onde eles veriam Deus abrindo o Rio Jordão à frente dos seus olhos, aqui já não é nesse sentido. Aqui parece mais a apresentação de alguém diante de um tribunal, onde é necessário que exista a conversa daquele que está como um infrator com o seu juiz. Meus irmãos, o que nós precisamos perceber com esse chamado à santificação é que esse mesmo chamado que traz a nação de Israel a se apresentar de maneira digna diante de Deus, traz consigo também algumas consequências. Traz consigo também algumas outras atitudes que são esperadas daqueles que se apresentam diante de Deus. E é isso que vemos na sequência do texto. Nos versículos de 13 a 15, nós vemos, então, que esse chamado à santificação chama também a nação de Israel a prestarem ouvidos ao seu Deus. No versículo seguinte, a palavra de Deus diz que Josué, chamando o povo, falou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, meus irmãos, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Existem coisas que eu ordenei que não houvessem no meio de vocês, e elas estão no meio de vocês. A primeira atitude que eu vejo, chamando, de acordo com a chamada à santificação aqui, para que Israel pudesse percorrer esse caminho da reconciliação com o seu Deus, é que Israel precisava ouvir, irmãos. Ouvir a repreensão de Deus. Esse chamado aqui agora, que ele fala, que Josué fala, assim diz o Senhor, ele está chamando, ouçam Israel, porque existem no meio de vocês coisas que são consagradas à destruição. Ouçam a repreensão de Deus. Ouçam a voz de Deus. Quando existe algo errado, precisa-se ouvir a voz do Senhor. Para percorrermos o percurso da reconciliação, irmãos, não existe a possibilidade de que esse percurso comece sem que antes dêssemos ouvidos à repreensão do nosso Deus.
Precisamos estar atentos, irmãos, para ouvir a voz de Deus hoje. Assim como Israel está sendo chamada a ouvir a repreensão do Senhor, da mesma forma nós precisamos compreender que nesse caminho da reconciliação, nós também, que somos tão pecadores quanto eles, nos momentos em que pecamos contra Deus, nos momentos em que desobedecemos às ordens do nosso Deus, a primeira coisa, o primeiro passo que precisamos dar em direção a esse percurso da reconciliação é estar com os ouvidos atentos para ouvir a repreensão. E meus irmãos, apesar de ser uma coisa simples de se falar, é algo que constantemente temos dificuldade de fazer. Porque muitas vezes nós ouvimos a repreensão do Senhor e tentamos tapar os nossos ouvidos com as mentiras que nós mesmos contamos. Acã e Israel, nesse momento, poderiam se valer desse artifício pecaminoso. Eles poderiam tapar os seus ouvidos para não quererem ouvir a voz do Senhor, para não quererem ouvir a repreensão. Porque muitas vezes, para nós, ouvir a repreensão é doloroso. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos contra Deus e tapamos os nossos ouvidos, para que não sejamos repreendidos pelo nosso Deus, quando, na verdade, a nossa atitude deveria ser a oposta. Diante do erro, diante do pecado, diante de uma atitude que desagradou a Deus, a nossa atitude deveria ser: Senhor, fala comigo. Aponta os meus pecados. Senhor, traz luz àquilo que eu não consigo enxergar. Senhor, me faz enxergar essa atitude pecaminosa que eu tive de maneira completa, para que eu possa tomar os passos da reconciliação contigo. Meus irmãos, precisamos ter a mesma atitude que nós vemos no texto. Que quando houve esse chamado à repreensão da parte de Deus, Israel ouve. Israel atende o chamado. Reconhece que o erro não estava em Deus, mas estavam neles que desobedeceram à ordem de Deus. Meus irmãos, uma outra atitude que acompanha a santificação exigida no versículo 13 é a atitude de prontamente nos apresentarmos diante de Deus. Combinada com ouvir a repreensão, se apresentar prontamente diante do Senhor quando compreendemos a realidade dos nossos pecados, mediante a repreensão do Senhor, o que deveríamos fazer é tomar a mesma atitude que nós vemos na nação de Israel. Josué, nos versículos 16 a 18, fala com eles: Israel, vocês precisam se apresentar na manhã seguinte. É uma convocação nacional. Existe pecado no meio do nosso povo. E eu estou convocando todos vocês para se apresentarem diante de Deus, junto comigo, para que juntos possamos resolver esse problema. Prontidão em apresentar-se diante do Senhor, após ouvir a repreensão, é algo necessário para as nossas vidas, meus irmãos. Diante do texto, nós podemos perceber que se apresentar diante do Senhor com o objetivo de resolver esse problema deveria ser uma consequência natural. Se ouvimos a repreensão do Senhor, deveríamos nos apresentar diante do Senhor. E quando a gente olha para a continuidade do texto, é isso que acontece. Israel já tinha ouvido que estava em pecado. Talvez alguns homens dentro de Israel, algumas famílias dessas tribos, ouvindo isso, talvez pensassem: mas poxa, Josué, eu não cometi nenhum pecado. Josué, não foi a minha casa que fez isso.
Mas ao contrário de se justificarem e se esconderem atrás de desculpas, a nação inteira se apresenta diante do Senhor. Eles ouvem a voz de Josué, vinda da parte do Senhor, um chamado à reconciliação. Eles se santificam para ouvir a repreensão, ouvem a repreensão, e agora eles se prontificam diante do Senhor. Se apresentam. Tanto o povo quanto Acã poderiam fugir. Eles poderiam, nesse momento, sabendo das consequências que eles mesmos haviam pactuado no início do capítulo 1, quando todo Israel, diante das ordens do Senhor, ouve as notícias de Josué e fala: Josué, todo Israel obedecerá a cada uma das suas palavras, e aquele que desobedecer uma sequer será morto. Eles pactuaram com essa aliança, concordaram com ela. Eles sabiam qual era a consequência para a desobediência. Alguém que está amedrontado por ter sido pego em pecado, foge. Mas alguém que busca a reconciliação no Senhor, permanece e se apresenta diante de Deus. É isso que nós vemos no texto, meus irmãos. E como eu falei antes, muitas vezes a repreensão para nós, numa perspectiva meramente humana, limitada e muitas vezes pecaminosa, a repreensão é dolorosa. Mas, meus irmãos, a repreensão não deveria ser de maneira nenhuma dolorosa para nós. O que deveria doer na nossa vida, causar dor, sofrimento, é não ser repreendido pelo Senhor. Eu creio que foi isso que motivou a nação de Israel a se apresentar diante do Senhor. Eles ouviram o chamado à santificação. Eles ouviram a repreensão. E diante do reconhecimento de que o problema não estava em Deus, e sim neles, eles compreendem o impacto disso no seu relacionamento com Deus e, portanto, se apresentam diante de Deus. É difícil, irmãos, porque muitas vezes nós vemos a repreensão como algo negativo. Muitas vezes, quando algo vem contra a nossa vontade, quando algo vem em direção a uma atitude errada nossa, nós não estamos dispostos a ouvir a repreensão e nós não estamos dispostos a nos apresentar diante de Deus para sermos repreendidos. Nos julgamos injustiçados. Talvez em alguns momentos apontamos ou ressaltamos o pecado das pessoas ao nosso lado, com a finalidade de que talvez isso agrade a Deus e que talvez isso tire a responsabilidade de mim para que eu não seja repreendido. A atitude de Israel foi a oposta, irmãos. Eles ouviram a repreensão e se apresentaram diante de Deus com o objetivo de solucionar o problema no relacionamento entre eles e Deus. Deus havia dito no versículo 13, assim também como havia dito no versículo anterior, nos versículos de 10 a 12, ainda do capítulo 7, vocês não vão continuar resistindo aos seus inimigos, porque existe pecado no meio de vocês. Talvez alguém possa dizer, então, Paulo, eles obedeceram e se apresentaram porque eles queriam vencer. Quando a gente olha para a continuidade do texto, a gente consegue perceber que não é isso. Quando a gente pensa na realidade das consequências para aqueles que desobedeciam, pouco provável que isso tenha motivado.
Eu falo por mim mesmo, meus irmãos, porque se eu fosse um Acã obstinado, se eu não quisesse ser repreendido, eu certamente não me apresentaria no outro dia diante de Deus. Pensando ainda mais na situação de Acã, ele tinha 2 quilos e poucos de prata, 600 gramas de ouro, uma capa belíssima, e pelo que a gente vê no texto, gado, jumento e outras coisas à sua disposição, como posse deles. Ele poderia simplesmente fugir e ir para outra cidade. Ele poderia tomar a travessia do Rio Jordão novamente. Ele poderia se esconder em um lugar perdido no meio da terra de Canaã. Mas não é isso que acontece. Meus irmãos, diante do momento em que ouvimos a repreensão do nosso Senhor, do nosso Deus, a atitude que se espera daqueles que ouvem, compreendendo a repreensão, é que esses também se apresentem diante de Deus. O caminho da reconciliação passa por esse passo também. Ouvir, mas se apresentar. Não é ouvir e se esconder, se abster, se justificar. Não, é ouvir e se apresentar diante de Deus. Para que Deus, na sua graça e misericórdia, transforme a nossa atitude pecaminosa em uma atitude que honre e agrade a Ele. Meus irmãos, essas são atitudes que apontam, as atitudes que apontam para um comprometimento real em obediência com Deus. Fazermos isso fará com que nós estejamos de acordo com alguém que é fiel, comprometido com Deus. Porque não existe a possibilidade de percorrermos o caminho da reconciliação sem que tomemos tais atitudes. Não existe, irmãos. Não tem como nós percorrermos o caminho da reconciliação com o nosso Deus se nós não ouvirmos a repreensão, se nós não nos apresentarmos diante de Deus com o objetivo de solucionar, de tratar o nosso pecado. E é interessante quando a gente olha para essa atitude, que o versículo seguinte é uma transmissão, uma expressão de completa misericórdia e graça da parte de Deus. Depois de Israel ser repreendido, depois de eles serem chamados a ouvir a repreensão e também serem chamados a se apresentarem diante de Deus, a atitude que nós vemos no versículo 19, da parte de Josué, é algo que transmite e revela a graça e o amor de Deus para com pessoas pecadoras também. O texto diz assim, versículo 19: Então Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, conta para mim o que você fez. Não esconda nada. O versículo 19 nos mostra a súplica de Josué, tal como um pai faz com um filho, que tomando uma atitude errada, ele é repreendido, mas o pai carinhosamente chega até ele com o objetivo de que ele reconheça o pecado. Me conta. Reconhece a sua atitude pecaminosa. Fala comigo. Josué assume uma atitude completamente paternal nesse momento, meus irmãos, e que transmite muito da graça e da paciência do Senhor para com a gente. Após essa súplica de Acã,
nós encontramos nos versículos 20 e 21 a confissão de Acã. Josué chama, suplicando que Acã confessasse, e Acã chega no versículo 20 e 21, Acã confessa. Se coloca diante de todo Israel. Pessoas ali que acabaram de perder entes queridos. Lembrando daquilo que acontece na batalha contra Ai. 36 homens de Israel foram feridos de morte. Pessoas ali no meio do arraial, esperando Josué transmitir aquilo que seria a revelação do pecado, daquele que cometeu o pecado. Acã, diante da súplica de Josué, vai diante de Israel e confessa. Assume a responsabilidade. Nesse momento aqui, ele estaria sim assumindo a responsabilidade da morte desses 36 homens. Porque foi por causa do pecado dele também que esses homens morreram. Mas ele assume. Ele chama para si a responsabilidade, confessando que pecou contra o Senhor, o Deus de Israel. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que inclusive foi ensinado aqui na abertura da IBD pelos adolescentes, Salomão diz que quem esconde os seus não prospera, mas quem os confessa alcança misericórdia, encontra a misericórdia do Senhor. Todos estão lembrando aqui da Giovana falando toda hora isso, né? Quem confessa o pecado diante do Senhor encontra misericórdia, meus irmãos. O terceiro passo que nós podemos ver e encontrar através do texto que nós já acabamos de ler é que existe a necessidade, depois de ouvirmos e de nos apresentarmos diante de Deus, existe a necessidade daqueles que estão em pecado confessarem os seus pecados. Precisamos, irmãos, ser mais disciplinados nessa atitude. Porque muitas vezes nós terminamos o nosso dia sem sequer nos lembrar dos pecados que cometemos. Muitas vezes tratamos eles como irrelevantes. Muitas vezes minimizamos ele, tal como temos visto nas nossas aulas de EBD. Tornamos e aceitamos os nossos pecados como se fossem algo diante de Deus completamente natural. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que aquele que confessa encontra misericórdia, mas se não confessamos, não prosperaremos diante de Deus. Meus irmãos, eu falo isso porque muitas vezes nós deixamos de lado a confissão de pecado como sendo uma prática essencial na vida do cristão. Deveríamos ser mais disciplinados e sinceros diante de Deus nas nossas orações. Nomear os nossos pecados e não simplesmente fazer de maneira generalizada. Porque muitas vezes oramos para Deus e no final da nossa noite, por conta de estarmos muito cansados, pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados, aqueles que cometemos nessa manhã, nesse dia. Mas não damos nome, não damos contorno, nem damos cor a eles. O pecado precisa ser tratado pelo nome. Precisa ser reconhecido por nós. E acima de tudo, como vimos aqui, precisa ser confessado diante de Deus. É essa a atitude de alguém que está caminhando num processo de reconciliação com Deus.
Quando nós olhamos, irmãos, a continuação do texto, talvez a pessoa, olhando o texto de Provérbios 28, versículo 13, pense assim, poxa, então é fácil, é moleza, né? Pequei contra Deus, se eu confessar, eu alcanço a misericórdia do Senhor. Não vou ter que arcar com nada, não preciso lidar com as consequências do meu pecado. Não é assim que acontece. Quando olhamos para a sequência do texto e vemos nos versículos 22 a 25, nós vemos que Josué relata ali o processo. Ele suplicou, sim, como um pai, diante de Acã para que ele confessasse. Mas diante da confissão de Acã, existe sim consequência para os nossos pecados. E meus irmãos, a confissão não é uma jogada de mestre para nós alcançarmos a liberação das consequências dos nossos pecados. A confissão é um processo que é parte daquilo que você compreendeu, de que estava pecando contra Deus. E que seu pecado não era algo ruim apenas, era ofensivo, era abominável diante de Deus. Quando nós compreendemos a grandeza do pecado, as consequências e impactos como vimos anteriormente, nós olhamos para o pecado com mais seriedade e entendemos. Então, por isso, por entendermos a gravidade do nosso pecado, aqueles que compreendem isso não deveriam pedir a Deus que te retirasse deles a consequência dos seus pecados. Porque a consequência dos seus pecados é parte da disciplina amorosa de Deus. Talvez, olhando para o texto, nos versículos 22 a 25, você olhe e pareça assim, poxa, Paulo, ser apedrejado não parece nada amoroso da parte de Deus. Ser apedrejado e depois ter o corpo queimado não parece nada amoroso para mim, Paulo. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, você não poderia estar mais enganado se você pensa assim. Porque a morte de Acã e da sua família e de tudo aquilo que ele possuía representava diante de Israel o cumprimento da promessa do Senhor. E se era um cumprimento da promessa do Senhor, ainda que a família de Acã não gostasse muito da consequência do pecado, ainda assim serviria para a glória e honra de Deus. Deus disciplinou Acã dessa maneira, mas não sem aviso prévio. Acã tinha ciência do que a desobediência dele acarretaria. A família de Acã tinha consciência do que omitir e esconder e ser parceiro de Acã nesse pecado acarretaria para eles. Eles são disciplinados, morrem, Deus tira o pecado da nação de Israel, com o objetivo de fazer com que eles voltassem a vencer as suas batalhas, mas não batalhas para Israel, mas batalhas que transmitiriam a glória de Deus naquela região. A disciplina de Acã serve não somente para o povo de Israel, mas serviria também para as outras nações que estivessem olhando para perceber quão grave é o pecado para Deus. Para que eles pudessem perceber que não existe jeitinho para lidar com o pecado. Que não existe uma forma fácil e bonitinha de se tratar pecado. O pecado precisa ser tratado da forma como Deus estipulou. Precisa ser reconhecido,
confessado e abandonado, para que haja reconciliação. Quando nós vemos, então, as consequências do pecado de Acã para ele mesmo e para sua família, nós deveríamos exultar no fato de que um Deus grandioso, amoroso, bondoso e carinhoso tem a forma de lidar com o seu povo sem eximir eles das consequências, sem eximir eles da necessidade de se apresentarem diante de Deus, sem eximir eles da necessidade de ouvir a repreensão. Tudo isso representa o amor do nosso Deus. Quando nós terminamos, então, o capítulo, no versículo 26, finalizando esse episódio, no versículo 26, nós temos aquilo que aponta para a necessidade de Israel de nunca se esquecer qual é a resposta de Deus ao pecado. Se o primeiro monumento na terra prometida foi um monumento instituído para lembrar a eles de que Deus é um Deus poderoso e que batalha pelo seu povo, esse monumento construído aqui sobre as cinzas de Acã serviria para lembrar eles qual é a resposta de Deus diante do pecado. Deus não brinca com o pecado, meus irmãos. Deus não aceita o pecado. Apesar de sabermos que não seremos perfeitos, apesar de sabermos que mesmo com o sacrifício de Cristo Jesus, que nos salvou e nos libertou da escravidão do pecado, apesar de sabermos de tudo isso, sabemos também que nós não somos perfeitos. Mas isso não dá a nós o direito de viver de maneira amigável com os nossos pecados. O pecado precisa ser tratado. E o processo de reconciliação é esse. Ouve a repreensão, se apresenta diante de Deus, confessa os seus pecados, para que dessa maneira Deus manifeste sobre as nossas vidas a sua graça e misericórdia. E por meio da sua disciplina amorosa, Ele tratará com cada um de nós nas devidas situações, da maneira como Ele entende. A minha esperança, meus irmãos, é que todos nós tenhamos aprendido que o caminho para a reconciliação nos leva a ouvir a repreensão, nos apresentar diante de Deus, confessar os nossos pecados. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, nós Te louvamos pela Tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Senhor, a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais esse caminho de reconciliação contigo, Deus. Que diante das nossas atitudes pecaminosas, Pai, possamos ter a atitude que encontramos aqui na nação de Israel, que mesmo diante de um pecado cometido, se apresentaram diante de Ti, Senhor, ouvindo a Tua repreensão, confessaram o seu pecado diante de Ti, Deus, e assim alcançaram a Tua misericórdia. Misericórdia essa que é manifestada na disciplina amorosa que vemos na vida de Acã. Deus, a minha oração é que diante de tudo isso que acabamos de ouvir,
Que a Tua palavra faça morada nos nossos corações. E que possamos apresentar vidas que de fato correspondem com isso. Sabemos que somos pecadores, Deus. Mas cremos que esse caminho que o Senhor nos deu para a reconciliação tratará cada pecado que cometermos contra Ti, Deus, da maneira devida, para que o Senhor seja glorificado e que para que cada um de nós possamos aprender mais e mais sobre a obediência devida a Ti, Senhor. Deus, essa é a nossa oração nessa noite. Nos leva em segurança para as nossas casas. Nos dá uma boa semana guardada por Ti, Pai. E que em tudo possamos honrar o Teu santo nome. Essa é a nossa oração. Nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha seu tempo de oração, meu irmão, e eu estarei à porta para cumprimentá-lo.